Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos começando mais um estudo básico do GKCEL. Hoje iremos estudar sobre materialização. Nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte do livro dos Espíritos. Hoje nós vamos regravar um fato real que aconteceu conosco, porque o nosso testemunho somos real. Nós não ouvimos falar ou lemos em algum livro, não. Isto é real, aconteceu conosco. É possível um espírito se materializar para ajudar uma outra pessoa? Nós vamos falar disso. Uma criança que materializa para salvar a mãe. Primeiramente, oramos a Deus. Eterno Deus e Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos neste momento elevando os nossos pensamentos ao Senhor da vida. Senhor, Tu és onipresente, onipotente, onipotente. Tu criaste todas as coisas, os céus, a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela Tua palavra. Tu ordenaste, faça-se, e tudo foi feito. Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, não precisou amassar o barro para fazer o homem, não. Ele ordenou, faça-se o homem, e ele se fez. E colocou no homem, que é o corpo, não é o machão, não, é o corpo físico, macho e a fêmea, e abençoou. Ordenou crescer e multiplicar, enchei a terra dos vossos frutos. Porque Adão e Eva é uma farsa, é uma parábola, não é real. O Senhor Jesus, ele testifica tudo que foi criado. Nada foi feito a não ser pela palavra. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Senhor, ajuda-nos, nos dá paciência e humildade para nós tolerarmos aquele que nos persegue, nos calunia, falando todo mal contra nós, Senhor, porque simplesmente nós procuramos te servir, te seguir, obedecer a Tua palavra, andar nos seus estatutos. Aí então nós não damos ouvido a Ele, por isso Ele nos persegue, nos calunia, tenta nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Faz isso por não conhecer a Tua palavra, que é amor e é incondicional. Teu evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, nesta hora difícil, segura na nossa mão e nos protege, mas proteja eles também, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Porque estando com Jesus, nós venceremos e estaremos lá. Estando lá, estaremos com Deus. Deus é todo o poder, Ele é o poder. Estando com Jesus, com Deus, não pode haver oposição, porque se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Graças a Deus por isso. Vamos, como sempre, né? Nós vamos entoar uma música, que é música nossa, composição nossa. Hoje nós vamos cantar a música Os Amigos do Chico.
nesta vida andei por vales abrasador, mas encontrei guarida nas mensagens de amor. Entre esta mensagem, a mais bela que encontrei, de um anjo no corpo de mulher, o seu nome é Meimei. De um anjo no corpo de mulher, o seu nome é Meimei. Irmão Batuíra, mensageiro do céu, Maria, São João de Deus, André Luiz, Emanuel, Maria, São João de Deus, André Luiz, Emanuel. Herculano Pires, Maria de Nazaré, Maria Dolores, Irmã Sheila, Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores, Irmã Gleice, Francisco Cândido Xavier, Cisco Xavier. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele, nosso Mestre e Senhor Jesus. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, muito obrigado. E se você ainda não escreveu, faz favor, inscreva-se aí, seja mais um dos nossos participantes, né? Nós começamos com 6, hoje já estamos, o YouTube fala que já passamos dos 110. Seja você o próximo. Obrigado. Porque nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem religião. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. E nós recebemos uma missão do plano espiritual. Não foi pessoa que veio, falou em língua e profetizou para nós, não. Nós fomos tirados do corpo, levados para o plano espiritual, o espírito, né? Em translação do espírito. E lá nós recebemos uma missão de pregar o Evangelho como ele é, não como a igreja prega. Porque o Evangelho de verdade não tem competição, não tem ameaça, não tem terrorismo, nem preconceito. Porque o Evangelho é amor e nada existe fora deste amor. Hoje nós temos certeza de uma coisa,
Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu. Eles não vão conseguir. Sabe por que não vão conseguir? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O mestre de Nazaré já nos alistou. Reino dividido não subsistirá. Portanto, ajunta-se a nós, porque nós estamos num projeto de unificação da igreja, unificação da religião. O plano espiritual nos revelou a sabedoria do Eterno. Presta atenção, minha irmã. Você já analisou isso? Que o grão de areia é uma das menores partículas do universo. Um grão de areia no pé de uma montanha é insignificante. Porém, sem este pequeno grão de areia, aquela montanha não existiria. Sem esse pequeno grão de areia, nós não poderíamos ver a lua no espaço noturno, aquela maravilha poética, a mais de 400 quilômetros, 400 mil quilômetros da nosso planeta Terra. Nós não poderíamos ver as estrelas, o universo, que estão a milhares de anos-luz da nossa visão. E nós podemos ver ele através da união do grão de areia. Minha irmã católica, meu irmão evangélico protestante, você de todas as religiões, se nós unirmos, nós conseguiremos a paz e a humanidade perfeita. O justo, o bem vencerá, porque o bem é muito tímido. O nosso planeta Terra é a herança nossa, não é das trevas. Treva é a ausência da luz. Portanto, resplandecemos a nossa luz e essas trevas desaparecerão. Hoje, nós estamos fazendo o estudo básico do GCACEL. É o último dos estudos da nossa série, porque nós temos 3 estudos. Nós temos estudo do Evangelho no Lar do GCACEL, estamos estudando o Evangelho de Jesus, capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. O próximo que nós vamos gravar será sobre a cólera. Nós gravamos o último, já está no YouTube, que é a paciência. Logo mais, nós vamos colocar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Depois temos reunião pública, onde nós comentamos um testemunho que está na internet. Depois nós explicamos ele dentro da doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos, ela explica. Agora a igreja, ela não explica, ela complica. Para você não entender. Porque a igreja e os políticos, quanto menos você entender, melhor para eles te manipular. Porque nós somos manipulados. Graças a Deus por isso. E esse estudo é o estudo básico. Nós estudamos a doutrina dos Espíritos. Não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Minha irmã, meu irmão, se quando o futuro todas as religiões adotarem a pregar o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos, não haverá mais suicídio, não haverá mais depressão, porque você vai saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui. Então, o espírito vai saber, se ele suicidar, ele não vai fugir dos problemas, ele vai arrumar mais outro problema, ele vai ficar com 2 problemas. Então, é melhor ter paciência e esperar um pouquinho mais, meu irmão. A vida de 100 anos é semelhante a um grão de areia no pé de uma montanha, é significante. 100 anos passa rápido. Eu tenho 81 anos, eu vou completar 82. A minha infância parece que foi ontem.
Está entendendo? Nós não podemos consertar o passado, mas nós podemos fazer um final feliz. Então hoje nós vamos regravar um testemunho verídico. Lembra que nós falamos que antes, quando eu trabalhava, né? Porque eu já enxerguei, durante 69 anos eu enxerguei. Eu trabalhava na construção civil. Nos últimos tempos eu trabalhei de 5 a 6 anos no seguro da Caixa Econômica Federal. Então as pessoas pagam o seguro, então quando um incêndio ou a casa tem alguma destruturação no prédio, então aciona o seguro, então nós íamos lá, o seguro vai lá e reforma esta casa, deixa ela perfeita, pintada, com a luz acesa e com a chave na mão do dono. Então, com essa oportunidade, eu viajei por várias cidades do estado de São Paulo, até fora de São Paulo. Então a gente ia, ficava uma semana, 15 dias. Nós éramos uma equipe de 10 trabalhadores. E nós reunia toda a noite. Quando nós chegávamos, nós dormia na construção, ou quando não tinha condição, dormia no hotel. Quando nós dormíamos na construção, então nós forrava colchonete num cômodo, e ali nós, depois da refeição, a gente conversava até algumas horas da noite, depois dormia junto, dentro daquele cômodo no colchonete. Então, nós éramos, espírita, só tinha eu e o Sebastião. Sebastião, nós chamávamos ele de Bastião. Ele era espírita, ele tornou espírita quando eu entrei na firma e comecei a ajudar ele, pregar a doutrina dos espíritos, que eu já expliquei em outros vídeos por quê. Mas entre nós tinha um senhor muito brincalhão, um senhor, mas ele era ateu. Não era ateu porque ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava na manifestação do Espírito. Ele dizia na brincadeira assim, que eu e o Bastião, quando nós começávamos a contar as coisas dos Espíritos, as manifestações, as mensagens, ele dizia, olha, você e o Bastião precisam ser internados no hospício, com 2 camisas de força, porque vocês é um perigo para a humanidade. Tudo na brincadeira, lembra? Ele dava risada. Então, quando acontece o seguinte, eu não vou falar o nome da cidade nem o nome das pessoas. Vou contar um caso verídico de uma criança de 6 para 7 anos que se materializou para salvar a mãe, porque a mãe estava com tendência ao suicídio. Então, o que acontece? Nós fomos nessa cidade porque a casa tinha pegado fogo, só ficou as paredes da casa. Então, a gente chega e faz tudo de novo. Faz telhado, reforma, reboca, pinta. E quando estávamos quase terminando, né, na sexta-feira, nós fazíamos, alguns faziam a calçada lá de fora, arrumava o quintal, enquanto esse senhor, que ele chamava Manuel, então, como ele era meio maluco, a gente chamava ele de Mané Doido, porque ele fazia todo mundo dar risada, ele era muito comunicativo, mas tinha essa coisa, ele era materialista. Aí então o encarregado disse para ele, Manuel, você vai lá no quarto e dá um retoque no reboque, precisava dar um acabamento no retoque lá. E as outras turmas ficou por lado de fora, no quintal. E ele ficou sozinho lá. Então, quando ele estava trabalhando, depois ele contou, né? Que de repente chegou uma menina de 6 a 7 anos de idade, né? Aquela menininha com vestidinho, e cabelinho pintadinho direitinho. Aí ela chegou e falou assim, aí ele olhou, você está fazendo...
você não pode ficar aqui. Eu vi aquela menina entrar no quarto e disse, olha, você não pode ficar aqui. É proibido. Aí ela falou assim, vocês estão reformando a casa da minha mãe, é? Aí ele falou, estamos reformando a casa da mamãe. Vocês vão deixar ela bem bonitinha, do jeito que a minha mãe gosta? Aí ele falou assim, sim, nós vamos deixar bem bonita, vamos fazer o melhor que puder. Vocês vão pintar ela também? Claro, vamos pintar ela. Qual é a cor que vocês vão pintar? Aí nós não sabemos, filha. A sua mãe vai vir aqui amanhã, vai escolher a cor, então nós vamos pintar a cor que ela quiser. Ela falou, eu sei a cor que ela vai escolher. Aí ele falou, qual é a cor que ela vai escolher? Azul claro. Ela adora azul claro. Toda a cor que ela mais gosta. Falei, sabe o que é, senhor moço? A minha mãe ama duas coisas nessa vida. É eu e esta casa. Por isso, capricha, deixa bem bonitinha que ela vai gostar. Aí ele falou, tudo bem, agora você vai embora, porque criança não pode ficar aqui. Aí ela falou, tá bom, tchau. E saiu, foi embora. Terminou. Quando foi à noite, acabamos de jantar e ficamos conversando, aguardando a dona da casa, né? Que ela via, aí o encarregado dava um catálogo de cor para ela. Aí ela escolhia a cor. Ela olhava o catálogo, escolhia a cor e dizia, eu quero essa. Então, pelo número da cor, o encarregado pegava o número e ia no depósito e comprava aquela cor que ela queria. Aí, quando todo mundo sentado, a senhora chegou, ficou em pé, o encarregado e o Manuel ficou num canto, porque é o costume dele, né? Ficar em pé, assim, com os braços cruzados. Aí, o encarregado passou o catálogo para ela e ela começou a esfoliar o catálogo. Aí ele pegou e falou para ela assim, a senhora vai escolher a cor, né? Assim, vou. Eu sei a cor que a senhora vai escolher. A mulher parou e falou, por que você sabe? Qual é a cor que eu vou escolher? Azul clara, é a cor que a senhora gosta. Aí a mulher parou e falou assim, como é que o senhor sabe que eu gosto dessa cor? A tua filha falou para mim. Aí a mulher parou, olhou para ele e falou assim, o quê? O que é que você está falando? Você está com brincadeira? Não, senhora, não sou de brincadeira. Sabe, senhora, a sua filha, quando eu estava terminando o reboque aqui, ela veio falar comigo. Ela tem uns 6 a 7 anos, muito bonitinha, assim, parecido com a senhora, sabe? Parecida, tem a aparência da senhora. E ela falou para mim que a senhora ia escolher azul claro. Me desculpa, porque eu... Desculpa. Aí a mãe falou assim, o que, moça? Você está brincando comigo? É sério que você está falando? Ele falou assim, é sério, senhora. Você tem certeza? Tenho. Então espera um pouquinho. Então a senhora foi lá na rua, pegou a bolsa dela, veio, abriu a bolsa, tirou uma foto mais ou menos de 10 por 5, né? E disse, por acaso é esta menina? Aí ele pegou, olhou, é ela mesmo, com esse mesmo vestido, com o mesmo penteado. Aí a mulher falou assim, ah, meu Deus! E sentou no chão, junto de nós. Aí quando ela sentou e começou a chorar, aí o encarregado falou, o que foi que aconteceu? Por que a senhora está chorando? Ela falou assim, moço, essa é minha filha mesmo. Mas essa menina, essa minha filha morreu carbonizada. Ela estava dormindo, que ela ficava, eu ia para o trabalho de madrugada, ela ficava, quando era 7, 8 horas, ela levantava, se trocava e ia para a escola. Mas deu culto e pegou fogo na casa. Quando ela acordou, a fumaça já tinha tomado a casa toda.
E ela ficou sufocada, ela tentou, diz o perito, que ela tentou, se esforçou a abrir a porta, mas não conseguiu abrir a porta. Então foi encontrada carbonizada. Aí aquele senhor materialista começou a chorar e sentou no chão também. E começou a chorar. Pela primeira vez nós vimos aquele irmão, aquele homem chorar. Ela falou, sabe, meu senhor, quando isso aconteceu, a minha vida acabou, porque eu só tinha duas coisas nessa vida, era minha filha e minha casa. Minha casa queimou, minha filha não, para quê? Queria fazer o que mais nessa vida? Aí uma amiga pegou, me levou numa casa espírita. Então quando eu cheguei na casa espírita, que o senhor veio conversar comigo, ele falou assim, senhora, a sua filha está com a senhora. Ela falou, não, eu assustei, como? Tem uma menina ao seu lado, ela está dizendo, para mim dizer para a senhora não fazer o que a senhora está pensando, porque ela não morreu, ela está viva. E que não foi acidente, não. É porque o tempo dela terminou na Terra e ela tinha que ser desencarnada dessa maneira. É uma prova, uma expiação. Então, quer dizer, eu não acreditei, porque eu não estava desesperado. Mas quando eu comecei a voltar a pensar em acabar com minha vida, eu recebi a comunicação da Caixa que o seguro vinha arrumar minha casa. Então, eu resolvi aguardar. Mas agora eu não posso vender a minha casa. Eu não posso assistir. Agora eu acredito, porque eu não acreditei no irmão. Mas agora ela aparecendo, então agora eu tenho certeza que ela está viva mesmo. Se a minha filha está viva aqui dentro da casa, eu vou ficar com ela. Você compreende, minha irmã? Você compreende, minha irmã? Meu irmão, presta atenção. Quando o Espírito materializa, eu estava orando, mais ou menos 2 horas da madrugada, orando, eu sou cego, não enxergo. As luzes apagadas, para mim não faz diferença, né? Para mim é tudo escuro. Quando eu sentado na cama orando, de repente aparece que o Espírito, eu não enxergo materialmente, mas se o Espírito, por exemplo, se uma pessoa vem conversar comigo e o mentor espiritual está perto dele, o anjo da guarda dele, ou como que você chama, nós chamamos de mentor, muitos chamam anjo da guarda, o amigo espiritual. Está ao lado dele, ele quer que eu veja, então eu vejo o Espírito que está ao lado dele. Não vejo ele, mas o Espírito eu vejo. Então quando eu orava, apareceu uma menina, mais ou menos de 12 a 13 anos, mais ou menos, pelo tamanho dela. Cabelinho curto, triste, mais ou menos uns 2 metros de mim. Eu olhei para ela e vi muita tristeza no coração, no rosto dela. Disse, filha, aproxima de mim. Então ela deu mais passo, veio porque eu gosto de tocar. Porque eu tenho certeza que o Espírito é tangível. Se não tocar, não sentir nada, é porque é visão. Então pode ser imaginação. Mas se é Espírito, é real. É por isso que eu toco. Então quando eu como criança, principalmente mulher, eu nunca toco em outro lugar. Eu ponho a mão na cabeça. Porque eu sou cego, né? Porque geralmente mulher a gente tem que tomar cuidado porque a gente toca num lugar que não pode tocar. Então a gente procura colocar a mão na cabeça. Embora eu estivesse vendo ela, é claro. Quando eu coloquei a mão no cabelo dela, eu acariciei o cabelo dela, estava gelado. Eu disse, por que o teu cabelo está tão gelado? Então, quando assim, eu desci a minha mão no rosto dela. Quando eu coloquei a mão no rosto dela, estava super gelado.
Eu disse, filha, mas por que você está tão gelada? Aí ela baixou a cabeça, o amigo espiritual falou, porque ela suicidou-se. Ela está gelada assim porque o corpo dela está lá na geladeira, né? Então, quando ele falou isso, ela enviou uma mensagem telepática para mim. Por favor, me ajuda. Eu disse, tenha certeza, minha irmãzinha, eu vou te ajudar. E já comecei a orar por ela. Então ela desapareceu. O meu avô, quando eu vi o velório dele, o enterro dele, desaparecer na curva da estrada, eu era criança, não sei quanta idade eu tinha, sei que eu era bem pequeno. Eu pensei assim, que eu tinha o meu avô, a gente chegava a benção, avô, porque na minha terra as crianças dão benção para o tio, para a avó, para o avô, para o pai, para a mãe. Então quando a gente encontrava, ele estava sentado ali com o pitinho dele, fumando, ele fumava o cachimbinho assim, ficava fumando, olhando para a gente assim, com aquele sorrisinho no canto da boca. Aí a gente estendia a mão, benção, avô. Ele pegava na ponta dos dedos da gente e dizia, Deus te abençoe. Era isso. Eu tinha uma vontade de abraçar ele, porque eu senti um amor por ele, que eu não entendia. Hoje eu entendo o amor que eu tinha por ele e pela minha avó, porque numa vida anterior eu fui filho dele e desencarnei jovem. Por isso esse amor que eu tinha por ele. Então eu tinha vontade de abraçar ele. Mas na minha terra, principalmente mineiro, né? Homem não abraça homem. Então, mas eu tinha uma vontade de abraçar ele. Que eu não sei, era um desejo de abraçar ele e dizer para ele que eu amava ele. Mas não podia fazer isso. Aí quando o enterro desapareceu, eu pensei, nunca mais vou ver meu avôzinho. Nunca, não vou poder dar aquele abraço que eu gostaria de dar dele. Aí, quase 50 anos ou mais, quando eu estava agora, né, orando de madrugada, cego, né, orando de madrugada, de repente clareou, a luz resplandeceu. Eu olhei e entrou um tio, que eu considerava como meu melhor amigo, considero. Tem uma ligação muito grande com ele comigo também, quando estava no corpo físico. Ele apontou com a cabeça assim na porta, para me olhar para a porta. Eu olhei para a porta e entrou o meu avô. Como uma luz fluorescente. Ele chegou, ficou mais ou menos 1,5 metros da minha presença. Aí eu, sentado na cama, eu estendi a mão para ele. A benção, avô. Então, ele me pegou na minha mão. Agora, dessa vez, ele não pegou na ponta do meu dedo, não. Ele pegou na mão inteira e me puxou. Quando ele me puxou, trouxe perto dele, ele me abraçou. Me deu um abraço que eu senti. Quando a gente abraça, sente até o coração batendo. Senti o calor dele. Sentiu a respiração dele. Sentiu o cheiro dele. Isto é que acontece, minha irmã. Eu estou dizendo isso para você. Esta criança, ela materializou para ajudar a mãe, porque a mãe estava querendo suicidar, porque não tinha mais razão de viver, porque a única razão dela viver era a filha e a casa. Agora, tinha queimado a casa e morrido a filha, o que mais interessava? Mas o que ela não sabia, que a gente é espírito, porque a igreja não explica, a igreja complica. Você nunca vai receber uma informação do sacerdote, do padre, do pastor, porque eles estão preocupados com eles. Eles vão falar sobre Satanás, porque do jeito que são os evangélicos protestantes, ia dizer que essa criança era Satanás vestido para parecer que era ela, para confundir. Mas eu estou contando o meu testemunho porque eu toco no Espírito. Uma coisa que um sacerdote, quando um bispo mandou uma carta de advertência dele, porque ele visitou o Chico Xavier, alguma vez ele ia visitar o Chico Xavier, amigo do Chico, o bispo disse que se ele continuasse, ele ia dar uma advertência a ele.
porque Chico Xavier era um mensageiro de Satanás, que era um pregador das trevas. Então o padre escreveu para o bispo Eminência, se o Chico Xavier, o que ele faz é pelo poder de Satanás, Satanás se converteu, porque ele faz uma coisa que nós não fazemos. Ele vive o Evangelho, ele representa o próprio Jesus. Ele faz tudo que é de amor, não faz nada de errado. Então Satanás se converteu mais do que nós, ele converteu mais do que nós. Você compreende mesmo? Então, isto aconteceu. Esta criança, ela salvou duas pessoas. Salvou a mãe, porque a mãe, de hora em diante, não ia pensar mais em suicidar. Porque ela sabia que a filha dela estava viva, que o que morreu foi o corpo, mas a filha continua viva até hoje. E aquele senhor, que é um senhor muito bom, muito educado, que fazia todo mundo dar risada, ele tinha prazer de ser humorista. Ele era materialista. Duvido que de agora em diante ele não ia mais acreditar, ele ia mais zombar. Nunca mais zombou de nós. É isso daí. Eterno Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse estudo básico que nós fizemos. Se você quiser estudar, arruma o Livro dos Espíritos ou entra na internet, porque tem na internet, segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8. Aí Kardec estuda várias mediunidades. Essa mediunidade, esse espírito que aparece, chama materialização. Tá bom? Que Jesus abençoe, muita paz e muita luz. Que o Mestre Jesus te dê sabedoria, te dê entendimento. Para você, minha irmã, você, meu irmão, que não acredita na manifestação do Espírito, não acredita em reencarnação, você acredita na igreja. Só que a igreja ela manipula você. Hoje, nós, da doutrina dos Espíritos, nós damos graças a Jesus e o seu Espírito, que nos revelou o segundo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Ela nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, que é a igreja. Porque a igreja, meu irmão, é uma senzala. Quanto menos você entender, quanto menos você saber, é melhor para ela te manipular. Ela precisa do seu dinheiro, ela precisa de manipular você. Mas o Senhor, capítulo 8, versículo do livro do evangelista João, o Evangelho segundo o evangelista João, o Senhor Jesus fala, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Minha irmã, faça o jejum que nós estamos falando. Começa a pregar o Evangelho sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. É por aí que você começa. Aí daí surge a paciência, a humildade e a mansidão. Sem a paciência, sem a humildade, você não vai a lugar nenhum. Que Jesus te abençoe. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Se você quiser comunicar conosco, nos procura. Faz um comentário aí, adiciona nós no teu Facebook, ou faz uma pergunta e nós responderemos no próximo vídeo. Que assim seja, graças a Deus.